Ok, moçada, olha aqui. Falamos agora nessa aula das funções afins e função constante, perfeito? Moçada, falaremos das funções que vão ter este jeitão aqui, ó, y, né, f de x, que é o y, que é igual a alguém multiplicando x mais alguém sozinho. Beleza? Ax mais b. Então, isso aqui é uma função afim. É lógico que nós temos aqui, que para que seja uma função afim, o a deve ser diferente de zero, tá ok? Aqui nós sabemos o seguinte, ó, que este cara aqui, ele recebe o nome de coeficiente angular. Beleza? Se esse coeficiente angular for positivo, estou falando de uma reta. Essa reta é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, essa reta é uma reta decrescente. Correto? Esse B aqui, ele recebe o nome de coeficiente linear. Certo? O que vem a ser o coeficiente linear, moçada? É onde a reta intercepta o eixo y. Gente, agora não é reta. Qualquer gráfico corta o eixo y quando o x vale zero. Qualquer gráfico cortará o eixo x quando o y vale zero. Essas são as intersecções com os eixos, tá? Então eu vou estudar aqui a função afim, tá? Para que seja considerada uma função afim, nós temos assim, ó, cuidado. Se A diferente de zero e B diferente de zero, certo? Nós temos uma função afim. Ela pode ser representada sendo crescente ou decrescente, mas observem aqui eixo x, eixo y, ela pode ser assim ou assim. Notem, moçada, que se o b é diferente de zero, ela não passará pela origem. Perfeito isso? Ela pode ser aqui, para cá, aqui para cima, para cá, para baixo, mas não toca na origem. Correto? Por outro lado, se A é diferente de zero e B igual a zero, ela é chamada de função linear. Função linear é a função afim, entre aspas, aí, que passa pela origem, tá? Esse cara vale zero, esse cara onde corta o y, vai cortar o y na origem, tudo bem? Então nós sabemos que nós teremos uma função linear. Então não confundam linear com necessariamente qualquer reta, beleza? Então nós temos uma situação que você pode ter x
y, x, y, ela pode ser assim ou assim, dependendo desse A que é diferente de zero, podendo ser positivo ou negativo, correto? Mas função linear passa pela origem, perfeito isso? Tá? Por outro lado, moçada, pode ocorrer se uma função daquele tipo aqui, ó, acontecer do A ser zero, ela não vai ser mais uma função do primeiro grau, porque, ó, o x vai sumir. Ela passa a ser uma função constante, ó, se o A for igual a zero. Não importa o B, tá? Ela é uma função constante. Uma função constante, moçada, do tipo, ó, eu tenho uma função constante, pode ser aqui, pode ser aqui, e agora eu quero que vocês observem assim, ó. Se ela cortar o y aqui no 4, essa função constante vai ser a função y igual a 4. Beleza? Se ela cortar aqui embaixo, ó, por exemplo, aqui no menos 3, essa função será a função y igual a menos 3. Certo? Não se esqueçam do detalhe, que o eixo x, aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. O eixo x, moçada, é a função y igual a zero. O eixo x é a função y igual a zero. Beleza? Então, gente, aqui está diferenciado. Quando as funções têm mais ou menos esse jeitão aqui, você vai variando o a ou b ser igual ou diferente de zero, você vai ter esses tipos de funções aqui. Perfeito? Agora, olha aqui. Se você tiver uma situação assim, exemplo, y igual a 2x menos 6. Gente, para aquele que vai fazer um vestibular, o cara tem que estar esperto que, ao olhar para isso aqui, já sabe, isso aqui é uma reta crescente que corta o y no menos 6. A gente já tem que ter uma ideia de que isso aqui vai, como que isso aqui vai funcionar, tá? Olhou, tem que saber que é uma reta, 2, que multiplica o x, crescente, menos 6 onde corta o y. Tudo bem, cara, cuidado que essas retas, elas podem ser apresentadas assim, ó. 2x menos y menos 6 igual a zero. Para falar de coeficiente angular e coeficiente linear, tem que estar isolado o y. Isso aqui chamamos de forma reduzida. Tem que estar isolado o y, para poder olhar esses dados aqui. Agora, o que acontece? Quando você tem um gráfico assim, você vai fazer agora as intersecções com os eixos, para você montar o gráfico, tá? Para montar o gráfico. Uma lenda, moçada, que acontece é o seguinte, as pessoas falam assim, ah, professor, mas cai gráfico em prova? Cai gráfico em prova. É claro que não vai vir, por exemplo, numa questão de somatório, escrito assim, ó, construa o gráfico da função. Mas é necessário construir o gráfico em certos momentos para que você consiga tirar dados do gráfico. Daí tem gente que argumenta assim, ah, Barreto, mas como que eu vou construir o gráfico? Não dá tempo. Beleza, tem hora que o resultado tem que ser observado no gráfico. Você vai me responder que não dá tempo, eu respondo para você. É claro, o mais fácil é errar. Aí dá tempo. Certo? Então, moçada, é por isso que a gente tem que fazer repetidas vezes, sempre construindo um gráfico aí. E olha, que o gráfico de uma reta é tranquilo. Eu começo a falar aqui das intersecções. Intersecções. Com os eixos. Intersecções com os eixos. Gente, você vai fazer isso que por algumas vezes você já fez quando trabalhava com gráficos. Atribuir valores para x e obter valores para y, correto?
você trabalha com gráfico, principalmente quando é uma função do primeiro grau, assim. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte. Aqui, eu não vou atribuir de forma aleatória qualquer valor para x, para obter y, marcar os pontos e traçar um gráfico. Vocês vão fazer de hoje em diante assim, ó. Vai atribuir 0 para o y, depois você vai atribuir 0 para o x. Tá? Você vai atribuir 0 para o y, depois você vai atribuir 0 para o x. Por quê, moçada? Porque quando eu atribuo 0 para o y, eu obtenho onde corta o eixo x. Quando eu atribuo 0 para x, eu encontro onde corta o eixo y. Pois bem, observem, se você atribuir 0 para o y aqui, ó, vamos fazer de cabeça, moçada? Só para eu colocar o valor aqui rapidinho, ó. Se eu atribuir 0 para y, coloca 0 aqui. O 6 vem positivo. 6 igual a 2x, x igual a 3. Eu teria 3 e 0, um ponto. Beleza? Joia? Se você atribuir 0 para x, atribua 0 aqui, vai ser y igual a menos 6. Menos 6. É importante que você entenda que nós temos aqui, então, 2 pontos. Um ponto é o 3 e 0. Outro ponto é o 0 e menos 6. Correto? Este aqui é a intersecção com o eixo x. Essa é a intersecção com o eixo x. Essa aqui é a intersecção com o eixo y. Intersecção com o eixo x e a intersecção com o eixo y, correto? Agora você já consegue trabalhar com o esboço desse gráfico. Moçada, quando a gente fala esboço, não precisa ficar usando régua, não. Você vai aqui, ó, construir o gráfico, eixo y, eixo x. Você sabe que esse gráfico é assim. É importante, rapidinho, saber que corta o x numa parte positiva, corta o y numa parte negativa. Então, o teu gráfico é mais ou menos assim, ó. Você sabe que a intersecção com o eixo x vai ser para o x valendo 3. A intersecção com o eixo y vai ser para y valendo menos 6, certo? Então você tem a construção desse gráfico aí. Beleza, é isso? Agora atenção, moçada, para esse número que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Existirá sempre, e aí depois na geometria analítica vocês vão voltar a ver isso aqui mais. Existirá sempre um eixo que a reta forma à direita com o eixo x. Esse ângulo que a reta forma à direita com o eixo x, com sentido positivo do eixo x, esse ângulo nós chamamos de ângulo de elevação, perfeito? É a tangente desse ângulo que vai te dar qual é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo de elevação. Você vai perceber que este ângulo é oposto ao vértice a esse ângulo aqui. Estes ângulos são iguais. Portanto, olha, observem. Qual é a tangente desse ângulo aí? Sem falar de sinal, porque nós já sabemos que é crescente, correto? Tá? Sem falar de sinal, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Correto que é tangente? Fala para mim, quanto que é o cateto oposto? Quanto que mede isso aqui? 6. Quanto que mede isso aqui? 3. 6 sobre 3 é 2. Coeficiente angular vale 2. Beleza isso? Tá? É daqui que nós tiramos essas ideias aí. A partir desse momento, moçada, o que nós temos? Eu quero que vocês observem que nós conseguimos, olhando para um gráfico, responder algumas coisas. Respondemos já quais são as suas intersecções com os eixos e respondemos qual é o seu coeficiente angular. Ó, este cara aqui é o tal do coeficiente angular, que é positivo e a reta é crescente. Ok? Positivo e a reta é crescente. Por outro lado, nós temos o seguinte: 2 e 5 3 e 7. Eu tenho esses dois pontos aqui. Então, eu tenho que ter a informação antes, não é dois pontos aleatórios. Dois pontos aqui, pode ser pontos de quaisquer gráficos. Pode ter parábola que passa por esses pontos? Pode. Pode ter circunferência que passa por esses pontos? Pode. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que
É claro que deve ser precedido de uma informação de que aqui nós temos pontos de uma reta, beleza? A partir do momento que eu tenho informações de que isso aqui são pontos de uma reta, que reta é essa? Uma coisa comum, moçada, é que vocês, talvez, se lembrem de uma situação assim, ó. O cara trabalha aqui y igual a x mais b. Coloca esse valor para x e esse valor para y, fica com a e b. Coloca esse valor para x e esse valor para y, fica com a e b, faz um sisteminha. Beleza, é isso? Tá? Agora, antes de fazer qualquer coisa, gente, a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que ter a lógica da coisa, entender como que a coisa funciona. É assim, o cara pega um métodozinho de fazer as coisas, tá? Igual eu coloquei assim para vocês, um métodozinho. Ah, a intersecção com eixo x, quando y vale 0. Olha, gente, todo ponto em cima do eixo x, 0 e 0, 1 e 0, 2 e 0, 3 e 0, 4 e 0. Qualquer ponto em cima do eixo x, o y vale 0. É por isso que eu falei, atribua 0 para y, que você vai encontrar o ponto do eixo x, que a reta corta x, certo? Aqui, o que eu quero? Eu quero aquela função lá, y igual a 2x menos 6. Aqui não vai ser a mesma, tá? Mas eu quero que você chegue naquela lei, do tipo ali, y igual a 2x menos 6, mas agora eu tenho 2 pontos da reta. Como é que eu faço para voltar? Beleza? Eu estou falando para vocês, tem momentos que vocês têm a equação e vai chegar no gráfico ou informações do gráfico. Tem hora que você tem informações do gráfico ou o gráfico e vai ter que chegar na equação da reta, lá na função, né? Na lei que determina essa função. Acontece o seguinte, moçada, antes de mais nada, eu gostaria que vocês olhassem para cá e observassem que existe uma relação para x e y aqui, que é a mesma que está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que vocês conseguem visualizar isso. Vocês conseguem perceber e responder para mim? O que está acontecendo aqui? Qual a relação que você tem de dependência aqui, ó, do y, do x com o y, que é a mesma que tem aqui? Conseguem perceber? Vocês percebem que o y é o dobro do x mais 1? Quanto que é 2 vezes 2? 4 mais 1? 5. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Mais 1? 7. Você consegue perceber isso? Tá? Se você percebeu isso, você já encontrou a equação da reta. Você vai ter que a reta é a reta y é o dobro do x mais 1. Perfeito isso? Então, moçada, se eu olhar para cá e já perceber, eu consegui fazer direto. Isso é lógica. Mas imaginem vocês que se eu colocasse para vocês no quadro aqui, 2 pontos, os quais vocês deveriam de cabeça imaginar que y igual a 3x sobre 7 menos 14 quintos. De cabeça ficaria difícil a gente pensar isso. Por isso que nós lançamos mãos de métodos, tá? Métodos. Eu estou falando que existe um método aqui. Qual é o método? Que você coloca aqui o x, o 5 no lugar do y, 2 no lugar do x, fica com a e b. Coloca o 7 no lugar do y, 3 no lugar do x, fica com a e b e resolve. No entanto, eu vou propor para vocês uma outra situação, que é chamado de condição de alinhamento de 3 pontos. Nós fazemos o determinante ser igual a 0. Fazemos o determinante ser igual a 0. Então, nós trabalhamos assim, ó. Eu pego o primeiro ponto e eu vou trabalhar com o que chamamos de determinícuo. Primeiro ponto, x em cima, y embaixo. Segundo ponto, x em cima, y embaixo. Terceiro ponto é o ponto chamado de genérico, x e y. Repito o primeiro, 2 e 5. E isso é igual a 0. Beleza? Isso é igual a 0. Aqui nós temos o seguinte. Você vai fazer 3 multiplicações nesse sentido e vai manter o sinal. Vai realizar 3 multiplicações nesse sentido e vai inverter o sinal. Beleza? 2 vezes 7, 14. 3 vezes y, 3y. X vezes 5, 5x.
2 vezes y dá 2y, vem para cá, menos 2y. X vezes 7 dá 7x, vem para cá, menos 7x. 3 vezes 5, 15, vem para cá, menos 15, igual a 0. Multipliquei 3 vezes, vou manter o sinal, multiplico 3 vezes e inverto o sinal. Assim vocês terão que 3y menos 2y vai ser y. Menos 7x mais 5x é menos 2x. Menos 15 mais 14 é menos 1, igual a 0. E assim você tem que y é igual a 2x mais 1. Observaram que o que eu fiz aqui foi partir de 2 pontos, usei um método e cheguei na lei que determina a função. Lembra que era essa que falamos que íamos chegar? Correto? Beleza, é isso? Então nós chegamos na lei que traduz essa função. A partir desse momento que eu tenho que o y igual a 2x mais 1, eu posso fazer uma situação como essa, atribuir 0 para y, 0 para x, encontrar as intersecções e traçar o gráfico. Correto isso? Beleza?